Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar a segunda parte do nosso simpósio, né, da parte da tarde. A gente agora vai ter a primeira mesa de legislação e acesso. Após, nós teremos a mesa de comunicação e cannabis. E a última será uma palestra de economia da maconha legalizada e oportunidades para o Brasil. Mas, antes disso, eu queria fazer uma singela homenagem para uma pessoa muito especial, que eu conheço há muito pouco tempo, mas com uma intensidade de tempo, intensidade de amor e carinho enorme. Eu vou ler uma carta e depois vou presentear. Niterói, 23 de novembro de 2023. Querida deputada Thalíria Petroni, escreva essa carta com o coração repleto de gratidão e emoção, pois neste momento sinto a necessidade de expressar o quanto sua presença na minha vida e no meu trajeto político tem sido significativa. Meu nome é Marilene Esperança, uma mulher negra periférica, líder comunitária, ativista e mãe atípica. E é com alegria e orgulho que compartilho minha jornada contigo. Ao longo dos anos, enfrentei inúmeros desafios na busca por representatividade na política, uma busca por voz e espaços para compartilhar as dificuldades que permeiam minha realidade. Já passei por diversos grupos políticos, mas nunca me senti completamente integrada ou representada por nenhum deles. Contudo, não me arrependo dessas experiências, pois moldaram quem sou hoje, proporcionaram aprendizado e enriquecimento, além de terem me conectado com pessoas extraordinárias. Em minha caminhada, sempre almejei encontrar uma representatividade genuína na política, alguém que pudesse liderar e apoiar meus projetos, que não são poucos. Foi então que conheci você, uma mulher extraordinária, negra, mãe e líder, assim como eu. Vi em você não apenas uma figura política, mas uma inspiração, alguém que eu quero me espelhar e aspirar a ser quando eu crescer. Nossa conexão se fortaleceu quando compartilhei minha história e minhas lutas. E, para minha surpresa, você não me pediu nada em troca. Ao contrário, ofereceu-se para ajudar todas as maneiras possíveis. Naquele momento, eu encontrei alguém que não só me representava, mas que também abraçava as mesmas causas que eu, que são tão importantes para mim. Mais do que uma figura política, você se tornou uma amiga, uma mentora e, de certa forma, uma mãe na política, assim como eu. É com imensa alegria e reconhecimento que eu gostaria de lhe conceder o título de associada benemérita e convidá-la a ser, a partir de hoje, dia 23 de novembro de 2023, a madrinha da ABRA-Rio, Associação Brasileira de Acesso a Cannabis Medicinal do Rio de Janeiro. Sua dedicação às nossas causas e sua representatividade são inestimáveis. E tenho certeza de que sua presença como madrinha será fundamental para o sucesso e visibilidade da nossa associação. Agradeço do fundo do meu coração por sua generosidade, apoio incondicional e por ser uma fonte constante de inspiração. Estou ansiosa para continuarmos juntas nessa jornada, transformando vidas e fazendo a diferença. Com toda a minha admiração, Marilene Esperança. O que eu faço aqui agora? Então, essa carta eu mesma escrevi, de verdade. Eu vi. Marilene, assim,
Eu estou imensamente emocionada, surpresa, e nem me sinto com esse merecimento de uma responsabilidade, que ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Assim. Eu encontro com você, eu encontro que me fez ver... Eu me vi em outra mulher quando eu te conheci. E, ao te ver, tantas mulheres também se veem em você. Cada mãe que chega na Abra Rio com famílias vivendo um sofrimento tão grande e que podem ver nessa associação e na cannabis um instrumento para minimizar esse sofrimento. Elas olham em você alguém que batalhou não só pelo seu filho, mas por tantas famílias e tantas mães. Assim. Você representa o Brasil, você é do tamanho do Brasil, você representa as mulheres brasileiras. A gente viveu períodos muito duros, e lá na fila do osso, da pelanca, num cenário com pessoas com fome, era uma mulher preta, favelada, periférica, que estava lá numa fila do osso, desesperada para alimentar seus filhos. E você é essa mulher que, ao mesmo tempo, viveu e vive uma série de dores que as mulheres, mães pretas brasileiras vivem, mas que também não arreda pé. E que, a partir da organização coletiva, a partir da força que nós temos, lutou pelo seu filho e por todo um Brasil. Então, eu me sinto honrada, muito honrada, mas, mais do que isso, eu me sinto ainda mais implicada na luta pela regulamentação da cannabis, na luta para ajudar as famílias a terem mais conforto. E eu sou muito grata por você ter entrado na minha vida política, mas também na minha vida, da minha família. Estamos juntas. Niterói merece você. O Brasil merece você. Tá bom? Gente, eu estou assim, meio nervosa. Caramba. Obrigada, gente. Que emoção. Estou assim, sem graça, sem saber o que fazer. Toma, a carta é sua também. Bom, gente, eu precisava fazer isso. Eu espero que vocês entendam. Isso não é política, isso é muito de verdade, porque eu vivo na política já há muito tempo, porque eu sei que a política ela faz parte das nossas vidas, não tem como a gente viver sem viver política. E tudo que eu falei nessa carta é muito verdade. Eu vivi durante anos no meio de grupos políticos sem estar integrada nos grupos políticos. E, quando eu conheci a Thalíria, eu conheci uma mãe, eu conheci uma mulher com um sorriso que espalha amor, que encanta amor. E, em tão pouco tempo, já fez tanto, não só por mim, mas por tantas famílias, nessa luta, né, pela cannabis, nessa luta pela vida. Então, eu precisava fazer essa homenagem, conversei com a diretoria, todos foram super a favor. Então, seja muito bem-vinda à Abra Rio. Viu? Obrigada. Bom, engasgada de emoção, né? Agora vamos dar início à nossa mesa sobre legislação e acesso. E aí eu convido à mesa Thalíria Petroni, deputada federal. Algumas pessoas ainda não conseguiram chegar por conta do trânsito, tá, gente? Mas a gente vai iniciando e aí, conforme for chegando, vai tomando lugar. Ladislau Porto, meu advogado mais divertido. Francisco Neto, pesquisador da Fiocruz. Acho que Luciana e Valdec ainda não chegaram, né? Então, daqui a pouco eles estão aí. Então, vamos dar início. Eu vou passar a fala, a princípio, para a Thalíria,
né, que ela tem uma agenda logo depois daqui, e aí ela vai precisar sair um pouquinho mais cedo, tá bom? Bem, gente, primeiro, Marilene, eu acho que isso tudo aqui é sobre política, sim. Senta aqui, Marilene, não pode sentar aqui, não, vem cá. É sobre política, porque eu acho que a política tem se afastado muito do que é a vida das pessoas. E a política é a vida das pessoas. A política é o preço do pão, é o preço do ônibus. Política é se uma mãe que vê o seu filho ter 50 convulsões por dia, ela vai ter acesso a cannabis para reduzir o sofrimento do seu filho. Isso é sobre política, é tudo sobre política. E, infelizmente, no momento em que a política ela é apropriada por aqueles que não estão comprometidos com as maiorias, ela acaba sendo algo que a gente não toca, né, etéreo, distante do que é a realidade. Então, me coube aqui, talvez, passar um informe. Eu estou aqui entre pessoas que podem tratar do tema da cannabis e a legislação vigente com muito mais propriedade, conhecimento. Chegou Luciana Boatê, posso anunciar e chamar para a mesa? Vereadora do Rio de Janeiro, lutadora antiproibicionista, Luciana Boatê, aniversariante da semana. Então, vou trazer um pouco como que está essa discussão lá na Câmara, porque eu acho que os detalhes e o aprofundamento do tema, Marilene, vocês que podem trazer. A gente vivenciou, nos últimos anos, uma discussão intensa sobre a regulamentação da cannabis medicinal, que culminou numa comissão especial que aprovou, quase consensualmente, no âmbito da comissão especial, o PL 399, que é um PL que não é o ideal, porque ele não contempla as associações pequenas, mas é o que tínhamos para aquele momento. A gente conseguiu incidir muito durante a tramitação na comissão para garantir que a legislação ela não contemplasse apenas a indústria farmacêutica, porque esse é um caminho que está em curso. Eu acho que esse talvez seja o principal risco atual do debate da regulamentação da cannabis medicinal. E aprovamos esse PL na comissão. Acontece que, aprovado na comissão, ele já deveria seguir e ir para o Senado, mas houve um recurso por parte da bancada fundamentalista. E eu digo bancada fundamentalista porque não é uma bancada cristã, religiosa, a gente não está falando sobre isso. O fundamentalismo ele se apropria do que é a fé das pessoas para incidir sobre a retirada de direitos das pessoas. E o PL ele foi aprovado desde partidos de esquerda, partidos de centro, até alguns partidos também, bem mais à direita, mas foi feito esse recurso, e o recurso está parado hoje nas mãos do presidente Arthur Lira. Eu acho que a principal tarefa, em relação especificamente ao PL 399, se a gente realmente entende que seria um avanço para a luta pela regulamentação da cannabis medicinal, a aprovação efetiva desse PL, a consolidação desse PL, a gente precisa de uma mobilização de fora para dentro para fazer o presidente Arthur Lira pautar o recurso referente ao PL 399. E, no meu ponto de vista, a gente hoje chegou num momento que não tem como retroceder, e talvez seja por isso que ele não pauta. Porque não há mais questionamento, mesmo por parte de setores conservadores. Ninguém consegue fugir da necessidade da regulamentação da cannabis, porque todo mundo conhece alguém que precisa usar um óleo. Pessoas que frequentam a igreja, que são conservadoras na política. Eu sou uma pessoa de esquerda, como todos sabem, mas essa é uma pauta de saúde pública. E, nesse sentido, o que eu tenho percebido é que mesmo a bancada fundamentalista ela mudou um pouco a argumentação. Ela não fala mais, não temos que regulamentar. Ela vai discutir se é CBD, THC, ela vai discutir quais são as propriedades da cannabis, o que é um absurdo científico, sabemos disso, né? A gente está lutando agora, inclusive, para ter uma exposição
sobre a importância do cânhamo lá em Brasília. O presidente Arthur Lira estava segurando, porque parece que na exposição tinha algumas apresentações do cânhamo que não eram ainda regulamentadas no Brasil, mas está se ajustando. Na próxima semana deve ter, na Câmara dos Deputados, uma exposição sobre o papel do cânhamo. Então, assim, se o PL 399 for pautado, ele vai avançar. E esse é um passo, mas é um passo insuficiente. Eu acho que a gente tem algumas frentes que precisa... A frente na relação com o Poder Executivo, porque a gente tem as etapas de acesso à cannabis, são etapas que, infelizmente, são muitas barreiras, né? Desde a prescrição, a pessoa que precisa do óleo, ela não tem a prescrição. E depois, ela não tem o dinheiro para comprar. O debate do cultivo e do autocultivo. E aí, no âmbito do Poder Executivo, a disputa entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, um jogando a bola para o outro. Mas sabemos da responsabilidade também do Ministério da Saúde. A gente fez reuniões lá. Chegou nosso querido, eterno deputado, Valdec Carneiro. Vem para a mesa. Nosso lutador de Niterói do Brasil. Professor. Então, a gente também está numa incidência com o governo federal. Estivemos numa mesa de diálogo para entender em que pé anda, porque, embora a gente saiba que haja um setor conservador que vai gritar e berrar no momento em que tiver um passo do governo em relação à regulamentação da cannabis, a gente sabe também que dá para alterar a portaria para tirar. É uma planta. A maconha é uma planta. Precisamos dizer isso. A maconha é uma planta que serve para tantas coisas boas, tantos benefícios que essa planta tem, para incidir sobre sofrimentos psíquicos, famílias com sofrimentos de ansiedade a controle de convulsões, fibromialgia, abrir apetite para quem tem câncer. Então, como pode esta planta ser uma planta que está no rol de plantas proibidas, porque pode causar o quê? Alívio. Então, a gente também precisa ter uma força-tarefa para incidir na relação com o Ministério da Saúde, para que também eles hoje criaram um grupo de trabalho para tratar do tema. Tem dito que vão ter avanço no próximo período, mas as famílias têm pressa. A pressa de ter um instrumento para reduzir o seu sofrimento é uma pressa para agora. E, por fim, fizemos uma audiência pública em Brasília que foi emocionante, muito plural. Já tiveram muitas, né? E aí, toda vez que eu vou reunir com as associações, né, Marilene, todo mundo fala, mais uma audiência pública, mais uma, a gente sai da audiência pública, nananã. Mas foi uma audiência pública muito importante, porque a gente saiu em cortejo. Nós, o senador Eduardo Suplicy, que naquele momento contou para o Brasil que fazia uso do óleo de cannabis por conta de um recente diagnóstico de Parkinson, e saímos em cortejo para entregar um documento pedindo para que se votasse o PL 399 lá na presidência da Câmara. Houve o compromisso do vice-presidente da Câmara, na altura, o Marcos Pereira, e agora a gente tem que ter essa mobilização. Mas, para além disso, a gente também entende que o PL 399 ele é insuficiente. Insuficiente tanto porque ele não dá conta das pequenas associações, como também ele não dá conta de um debate mais estrutural que temos que fazer sobre o que é a política de drogas no Brasil, sobre o que é não só a proibição do uso da cannabis medicinal para fins para fins medicinais e terapêuticos, mas também como é usado a lógica da guerra de drogas para matar preto, para perseguir quem mora nas favelas e periferias, e o quanto também a gente precisa avançar numa outra política de drogas. Do meu ponto de vista, a luta pela regulamentação da cannabis medicinal, que eu encampo, me somo, estou com vocês. No meu caso, ela também é uma luta que se casa com uma... Não se descola da luta antiproibicionista e não se descola da luta antirracista, que quer construir um horizonte do bem viver. E, por isso, por fim, estamos construindo lá na Câmara uma frente parlamentar em defesa da regulamentação da cannabis. É uma frente
que conjuga participação parlamentar com participação da sociedade civil, que a gente espera que seja um guarda-chuva para lutar, para que o Brasil finalmente entenda que maconha é uma planta, que ela pode salvar vidas e que a proibição dela, do uso dessa planta, ela pode estar matando pessoas todos os dias. Então é isso, nosso mandato segue à disposição integral da luta que a Abrario encampa. Eu queria, Marilene, para terminar, agradecer a luta que você vem representando nos últimos anos, que é uma luta não só em prol do seu filho, mas em prol de tantas famílias em sofrimento. Você é imprescindível para a democracia brasileira e para a nossa cidade. Vamos que vamos, contem com o nosso mandato. Só uma última coisa. Infelizmente, o PL aprovado, Luciana, aqui na Câmara, que podia fazer avançar aqui na cidade a oferta da cannabis medicinal, ele foi vetado pelo prefeito. Eu acho que essa é uma mobilização que a gente tem que fazer também no nosso município, que é um município aparentemente progressista, mas que não garante nem mesmo o acesso à cannabis medicinal para os niteroenses. Obrigada, Thalíria. Eu vou chegar para cá. Troca comigo, Luciana. Passa para lá. Você está aqui no meio? Oi? Não, é que eu vou chamar agora mais uma pessoa. Eu vou ficar aqui com vocês. Quero chamar também a Monique Prado para fazer parte da mesa. Já tem a cadeira para ela ali. Bom, a mesa está bonita, né, gente? Bom, eu vou passar agora a palavra para a Luciana, vereadora do Rio, que também está nessa luta com a gente aí, tem muito a somar, não só no Rio, né, mas eu acho que a nível nacional, porque é uma mulher que representa de verdade, que luta de verdade. Então, tenho certeza que tem bastante para passar para a gente aí sobre o trabalho que tem sido feito. E quem sabe que seja, inclusive, replicado em outros municípios, né, por outros vereadores, que outras pessoas possam ter a mesma postura. Gente, a gente está ali no bloco D. Quando acabarem aqui, quem quiser ir para lá, a gente vai ter um bate-papo com o Guilherme Boulos sobre como as nossas gerações podem incidir nos rumos das cidades. Aqui do lado, no bloco D. Bora, no Pilotis. Bom, boa tarde para todo mundo. Queria, em primeiro lugar, saudar aqui a mesa, tantos companheiros de luta, Ladislau, Kiko, Monique, Valdec. Eu queria um agradecimento especial aqui, né, a Marilene Esperança, né, que nos contagia com a sua luta, que nos contagia, né, com essa esperança, né, do mundo diferente, né, mãe do Lucas, e que toca aí a Abrario, que vem se destacando, né, aqui em Niterói, nessa pauta tão essencial. Bom, a minha contribuição aqui hoje, eu pensei em comentar com vocês um pouco, não só de uma visão mais geral sobre essa situação que hoje está colocada, os desafios, um pouco dialogando com Thalíria, como também poder passar para vocês o que a gente tem feito ali na Câmara Municipal. A nossa pauta, maconha medicinal no SUS, é uma pauta central, que eu já venho tocando, né, uma política, uma militância antiproibicionista já há muitos anos, mas que hoje, nesse espaço parlamentar, a gente tem conseguido avançar, entendendo que o parlamento ele tem que ser um espaço para provocar o debate, para a gente poder avançar a partir do que os movimentos colocam e a partir das lutas, né, que se acumulam e que devem encontrar no parlamento essa repercussão e essa potencialização para que elas sejam capazes de transformar a realidade, e aí seja por meio de projetos de lei ou políticas públicas. Então, vou até passar aqui, pedir para o Gabriel, para a gente ir passando esse nosso adesivo aqui, quem quiser, que é maconha medicinal no SUS, que é uma pauta importante. Enfim, esse cenário que a gente está situado hoje, que é um cenário de absoluta insegurança jurídica para as associações e, ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme, né, no acesso democrático à cannabis no SUS, decorre de uma história, né, de um proibicionismo, de uma violência racista muito grande, que é de interditar algo que é uma planta, e que foi transformada numa lógica proibicionista em algo ruim, porque era identificado à época com o consumo praticado pelos negros e negras escravizados e escravizadas. E eu acho muito significativo que eu esteja hoje na Câmara Municipal do Rio,
propondo essa pauta da cannabis, ao mesmo tempo que a gente olha historicamente no retrovisor e vê que foi em 1830, pela uma portaria da Câmara Municipal do Rio, que criminalizou pela primeira vez o pito de pango, né, com o objetivo mesmo de intensificar o controle social e racial, né, sobre a população escravizada à época. Ou seja, a proibição ela é uma forma racista de impor uma política proibicionista no sentido de interdição de acesso a todos os tipos de uso da cannabis. Mas se a gente for olhar lá para o artigo 2º da nossa Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, né, de 2006, a gente vai ver que, na verdade, nunca foi proibido nenhum uso medicinal de nenhuma droga ou substância psicoativa. O que se tem é uma proibição, sim, do consumo não terapêutico, e que se dá por meio de uma criminalização tanto do usuário como do traficante. Mas se a gente for olhar lá no parágrafo 2º do artigo, parágrafo único do artigo 2º, a gente vai ver que o Poder Executivo pode autorizar. E é um pode no sentido de deve, né, Ladislau? Porque o pode não pode ser, eu não quero, então eu não autorizo. O que a gente teve historicamente, e essa pauta da cannabis, ela avançou com muita força, em especial da cannabis medicinal, a partir, né, do movimento de mães, é importante dizer, aqui, inicialmente, um movimento de mães brancas, ricas, né, e que hoje vem a se somar esse movimento importante que temos aqui em Niterói com a Abrahi, com a Marilene, temos também, né, com a Rafaela, lá no Complexo Alemão, e tantas outras mães que estão se mobilizando aí também nesses territórios, que são territórios-alvo, né, dessa política racista, violenta e genocida. Então, desses espaços onde o Estado chega na sua forma penal e não chega na sua política de saúde, é que tem vindo com muita força essas movimentações que são essenciais. Mas, se a gente for olhar, na verdade, o que devia ser feito? Devia ter uma portaria regulamentando esse procedimento, simplesmente, não precisa nem lei federal, regulamentando o procedimento do cultivo, das autorizações para pesquisa, e, inclusive, uma regulamentação que envolvesse o fornecimento no SUS. Porque a situação que está hoje, na verdade, é uma insegurança, uma precariedade jurídica, porque você tem uma dependência de uma reiterada número de decisões judiciais que analisam caso a caso, o que leva a esse fenômeno, inclusive, da judicialização da saúde, que é um fenômeno deletério, porque ele não pensa a política pública como um todo. Ele pensa apenas as demandas de quem, inclusive, tem condições de acessar o poder judiciário. Ou seja, aquelas pessoas que mais precisam também vão ficar distantes, porque elas já precisam ter um advogado que formule, etc. E hoje o que está acontecendo, então? É como se o governo federal ele negasse, não quero me meter nisso, então é como assim, aquela imagem do canguru que enterra a cabeça, né, debaixo da terra, como se não fosse com ele, e a gente tem aí essa luta, tanto uma luta que se inicia com uma desobediência civil das associações, como depois, a partir dessa legalização por uma via judicial, que, né, se comemorar essa sentença da Abrahi aí, que a gente comemora, ao mesmo tempo que a gente chora com a situação que hoje está a PEP, por conta de uma decisão, uma provocação da Anvisa, né, uma ação que foi protocolada para a Anvisa para impedir. E a PEP já é uma realidade, assim como a Abrahi já é uma realidade, assim como nós temos diversas associações que são uma realidade. Então, transformar essa realidade, que é uma mistura de desobediência civil com uma precária decisão judicial, porque decisão judicial também é sempre precária nesse sentido, porque não é uma lei, não é uma política pública, que nós estamos nesse campo hoje da cannabis medicinal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto nos parlamentos, em especial nos parlamentos estaduais, projetos de lei de fornecimento de cannabis no SUS, inclusive da direita, inclusive de partidos. Eu até brinquei lá uma vez no debate lá na OAB Federal, que eu falei assim, ai, que saudade do tempo que só tinha um pessoal falando de cannabis, pelo menos a gente tinha, assim, uma diferença. Aí ficaram todos rindo na rua. Eu falei, não, é bom que a gente avance, mas eu quero também dizer o que eu diferencio de vocês. E aí também é bom dizer, né? A Thalíria falou, também vou reforçar. A gente não é só pela cannabis medicinal, a gente defende a legalização de todas as drogas, a regulamentação, o acesso democrático, a reparação dos territórios-alvo, né, dessa histórica política, dessa política proibicionista, e a gente defende o fim do genocídio, né, dos jovens negros, que é praticado em nome dessa tal guerra às drogas, né, que mata e que também deixa morrer. Então, é bom essa diferenciação. Mas o fato é que essa política está aí ampla, mas ainda não se conseguiu, por exemplo,
nem melhorar o PL 399, nem aprová-lo. Tem a mesma avaliação da Thalíria, é insuficiente, e está tendo um manejo ali do Lira, que é essa pessoa que não preciso, né, dar referência, que vocês conhecem bem. Então, mas, ao mesmo tempo, e nesse evento da OAB Federal, tinham assim, parlamentares de vários estados, PSD e outros assim, indo da direita para a extrema-direita, inclusive, alguns no espectro ali centro-esquerda, mas avançando, e com uma característica interessante, Marilene, que é de ter familiares que precisaram do óleo. Ou seja, a política da cannabis, hoje no Brasil, ela é movida pelas mães que lutam por seus filhos, historicamente, e lutas que se transformam em lutas coletivas, que a luta da Marilene não é só uma luta pelo Lucas, embora também seja uma luta pelo Lucas, mas a luta pelo Lucas se transformou nessa luta coletiva, que é muito forte, que o Lucas faz parte dela e Marilene também. Mas aí a gente vê essa lógica que se estabelece, no entanto, de forma ainda muito insuficiente. Felizmente, na LERJ agora, né, a iniciativa do deputado estadual Carlos Mink, a LERJ aprovou uma lei estadual, a gente tem que aí ver como é que isso vai ser operacionalizado, mas sabemos que aí demanda o executivo também, vai ser uma briga. Em São Paulo também foi aprovado um PL de um vereador, de um deputado estadual, que é da base do governo Tarcísio, que é um governo bolsonarista, o governador de São Paulo, e o governador de São Paulo sancionou porque lembrou do filho, do sobrinho, e por isso ele sancionou. Mas em São Paulo já foi aprovado, e estão nos debates, nos GTs, eu acompanho pela Cidinha, lá da Cultive, e ela fala que ainda está muito restrito, com poucas indicações de doenças, e, mesmo assim, ficam fazendo GTs, e não se consegue. Mas qual é o problema? Ainda que a gente tenha avançado nessas regulamentações estaduais, qual é o grande problema? O grande problema é que, pela legislação hoje, você não consegue fazer um fornecimento no SUS com um produto daqui, né, cultivado no Brasil, e nem mesmo fornecido por associações. E aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, nós temos 2 cidades que aprovaram leis, Búzios, né, e Volta Redonda. Eu estive em Volta Redonda está atendendo pelo SUS, mas não pode comprar de associações. Participei de consultas, vi como é que está funcionando, com resultados muito bons, desde resultados em crianças, né, com epilepsia refratária, até idosos com algum tipo de demência ou de questões, né, da própria idade, e funcionando muito bem. Mas como é que Volta Redonda está comprando? Fazendo licitação e pegando a importação dos medicamentos. E isso tem um custo altíssimo. Nós temos dados também que foram fornecidos por secretários municipais de saúde. Eu só trazer esse dado que é importante, né? A Monique teve nessa reunião lá, que os gastos, espera aí que eu já me perdi aqui, achei. Que os gastos com essa importação estão sobrecarregando os sistemas de saúde também dos municípios. E o dado é o seguinte, espera aí, com informações de 92 municípios que responderam ao questionário, que esse questionário ainda está em andamento. Gastam em torno de 7,5 milhões por ano para custear o tratamento de pessoas que requerem, seja judicialmente, seja, né, no caso de Volta Redonda, que já tem uma outra realidade. Mas vejam, então, o magistrado entra no caso a caso, a justiça entra, e também, o que é feito pelo município? Uma licitação e uma compra de uma empresa que vai importar o medicamento. Enquanto a gente tem alta qualidade, esses medicamentos produzidos pela Brahri e pela PEP, de outros com alta qualidade, e com um custo muito mais baixo, a competição é muito dura com empresas, inclusive, que vendem muito mais caro. Então, o gasto público, o fundo público, está indo para uma empresa privada. E a gente devia estar investindo, e esse é o nosso desafio lá na Câmara, investir para que se consiga, numa articulação que não pode ser só municipal ou estadual, mas que envolve o nível federal, que é essa inclusão da cannabis no SUS. Uma das propostas que a gente tem pensado muito também, que poderia ser feita em colaboração com as associações, é por meio das farmácias vivas. E lá em Volta Redonda, a gente conseguiu visitar uma farmácia viva que eles estão implementando, né, que é
que é um produto, né, que é uma ferramenta na qual as plantas de uso medicinal elas ingressam no SUS, né, por meio do cultivo e já tem, inclusive, lá em Volta Redonda, um espaço para isso da Farmácia Viva, muito bem posicionado. Então, a gente quer investir nisso, poder estar fortalecendo a construção de políticas públicas, justamente para, e o desafio que a gente está assumindo aqui é conseguir incluir também, né, as associações que prestam um papel essencial para que elas possam estar no SUS, fornecendo para o SUS e ampliando a democratização do acesso. Porque não adianta a gente garantir acesso para poucas famílias que pagam e não garantir para uma população em especial. A gente está vendo a conscientização, eu que estou na pauta da educação inclusiva lá no município do Rio também, que é essa demanda de mães por medicamentos à base de cannabis, para, em especial, né, redução dos sintomas do transtorno autista e outras indicações que envolvem crianças. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar aqui esse evento da AbraRio, acho que é um evento necessário, que bom que a gente conseguiu estar aqui para contribuir, parabenizar esse trabalho incrível que Marilene tem feito e essa articulação que envolve cada vez mais gente. A luta proibicionista era aquela que se encontrava só na Marcha da Maconha uma vez por ano, pelo menos. E a gente está hoje uma luta muito mais diversa, uma luta que é coletiva, cada vez mais coletiva e ampliada, e a gente espera fortalecer ainda mais e espera, sim, como eu falei, conseguir transformar a realidade. E vai ser necessariamente um sonho que a gente sonha junto, que vai se transformar em realidade. E por isso, Marilene, você é uma peça fundamental, estamos juntas. Obrigada pela sua força, pelo seu trabalho, muita força para o Lucas, a gente está com ele também. E obrigada aqui pela presença, por estar com vocês aqui nessa tarde. Bom, eu só vou pedir, gente, com todo carinho para todos da mesa, para a gente tentar se atentar no horário, que a gente tem outras mesas após e a gente tem o horário aqui para entregar a sala. E ontem quase que eu apanhei aqui no... O pessoal ali fora ali já estava quase invadindo. Então, vamos tentar falar pelo menos uns 5 minutinhos, 6 no máximo, para depois poder ter um tempinho para abrir para perguntas, né? Tá bom? Bom, vou passar agora para a Monique, né? E depois da Monique eu passo para o Valdec. Boa tarde, pessoal. Queria começar dizendo que eu não deveria estar aqui por indicações médicas. Meu companheiro vai me matar quando eu chegar em casa, porque eu estou passando um pouquinho mal. Mas, então, vou fazer uma fala bem curta, fica tranquila, Marilene. Mas eu quis vir, mesmo estando nessa situação, porque eu acho que é muito importante a gente estar aqui, a gente estar nesses espaços que nos fortalecem, enquanto pessoas que lutam por um mundo mais justo, pessoas que lutam pela democratização do acesso à saúde por meio da maconha no SUS, né, que acho que é o que está mais no mote, né, do que a gente está discutindo hoje. E também porque eu acho que esse é um espaço para a gente se olhar e para a gente se reconhecer, para a gente reconhecer quem são os nossos aliados, quem está com a gente na luta. Eu acho que é disso que se trata, e da gente entender o que é importante da gente estar discutindo. Bom, já teve a Thalíria aqui, a Luciana já falou, então acho que eu posso falar um pouco sobre a minha experiência, já que já ouvimos um pouco sobre o âmbito municipal, o âmbito federal. Acho que é interessante a gente pensar no âmbito estadual também. Eu hoje estou trabalhando como assessora da Luciana Boatê, vereadora que está aqui presente com a gente, mas durante 6 anos eu também trabalhei com o deputado estadual Carlos Mink. E, a partir desse trabalho, eu pude aprender muito sobre política de drogas e também pude descobrir assim, um pouco dos meandros do que a gente está fazendo. E aí, bom, quero falar um pouco também sobre a experiência de quem me antecedeu, que foi o assessor Eric Torquato. E aí o Eric, ele infelizmente, ele trabalhou durante muitos anos como assessor do MINC também, lá na Câmara, na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e ele infelizmente não conseguiu fazer muitas coisas lá na ALERJ. E por quê? Porque era um outro momento. Eu estou acompanhando essa luta desde 2015, a luta das associações de pacientes, e essa luta foi ganhando cada vez mais força. Desde 2015 a gente veio ganhando várias lutas, aí, especialmente com as RDCs da Anvisa, a gente conseguiu a aprovação de RDCs que fizeram com que hoje as pessoas possam ter acesso à prescrição, possam ter acesso aos medicamentos. E isso tudo foi muito interessante. Por quê? Porque sem essa luta dessas pessoas que desde 2015 estão aí lutando pelo acesso à maconha, a gente não conseguiria estar fazendo nada disso que a gente está fazendo agora. A gente não teria leis aprovadas, a gente não teria projetos em tramitação. E o Eric, ele passou por isso. Ele não pôde aprovar nenhuma lei
Por quê? Porque não tinha força popular para isso. Então, acho que é disso que está se tratando, e por isso que eu acho que é importante a gente conversar entre nós e fazer com que toda essa discussão ela consiga ganhar uma ressonância em outros espaços. Então, a partir da minha entrada, eu entrei em 2018, eu consegui, a partir de toda essa provocação da sociedade, dos movimentos sociais especialmente, consegui protocolar alguns projetos para o deputado estadual Carlos Minques. Entre eles, foi um de fomento às pesquisas com a cannabis, que foi o primeiro do Brasil a ser aprovado. E isso só aconteceu realmente porque as pessoas queriam muito isso. É uma coisa que está muito em debate até hoje, né? Os proibicionistas eles falam que não existem leis sobre a maconha, não existem pesquisas sobre a maconha, o que é uma mentira, nós sabemos. Mas, já que a questão é essa, vamos então lutar para que hajam pesquisas. E aí, bom, a partir dessa aprovação se tornou uma lei. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer com que ela seja realmente colocada em prática. Então, nós não temos dinheiro para conseguir fazer com que essa lei seja colocada em prática, e não tem pesquisas, consequentemente, no estado do Rio de Janeiro sendo colocadas em prática. Então, a gente ainda tem muito que lutar nesse sentido, e aí, a partir disso, também vieram outros projetos. Veio um projeto que é do cânhamo, a gente tenta, lá na LERJ, né, a gente tenta fazer com que o cânhamo ele se torne um programa, e aí, a partir desse programa estadual do cânhamo, a gente consiga fazer a produção de biocombustíveis, a fitorremediação do solo, entre outras coisas. Então, assim, são muitos projetos que a gente conseguiu, e um deles é um projeto que foi aprovado agora em segunda discussão, que vai para a sanção do governador, que é a cannabis no SUS. E aí esse projeto, assim, a minha percepção, tendo escrito ele passou por assim, muitas controvérsias dentro da LERJ, assim, muitos deputados eles foram contrários e foram muitas emendas colocadas contra ele, foram 48 emendas de vários deputados, emendas que prejudicavam muito o projeto. Uma delas, inclusive, falava sobre você dar para a polícia uma listagem das pessoas que receberiam a maconha do SUS. Então, a polícia ela teria acesso ao nome, a relação dos nomes e o endereço dessas pessoas para que eles pudessem acompanhar essas pessoas. E aí, por sorte do destino, acabou que nenhuma dessas 48 emendas foi aprovada. Então, o projeto ele seguiu com muito idêntico ao que ele foi escrito na época que eu fiz na época que eu o redigi. Então, a gente tem um projeto que ele tem muitas qualidades, mas também tem algumas coisas ruins. Por exemplo, ele fala sobre a prescrição por médico. E isso é uma coisa que eu acho que nós aqui precisamos ter esse consenso de que a gente não tem que lutar pela prescrição de um médico. Inclusive, o projeto de lei, a vereadora Luciana Botelho também protocolou um projeto como esse, e ela fala sobre profissionais da área da saúde, que é o correto. Porque hoje nós temos vários profissionais que podem fazer, sim, a prescrição médica, e aí posso falar das pessoas que trabalham com o corpo também. A gente tem vários profissionais, os terapeutas canábicos, pessoas que entendem muito, e que é isso, lembrar sempre que quem ensinou os médicos no Brasil, em geral, a saberem o que é a cannabis medicinal foram os pacientes. Com certeza, a Marilene, junto com o Eduardo Faverê, ela ensinou muito o Eduardo Faverê sobre como tratar o filho dela, porque é algo muito empírico. A gente está falando sobre uma planta que ela não tinha uma prescrição continuada no Brasil. Não havia essa prática no Brasil. Em outros países, sim. Mas no Brasil isso começou muito a partir da provocação das mães, da Margarete Brito, enfim, de várias figuras que muitos de vocês já devem conhecer, que começaram a lutar por isso e a chegar no médico e falar: olha só, funciona, tem aqui uma menina, Charlotte Fige, lá dos Estados Unidos, que usa isso aqui, está fazendo sentido. E aí os médicos foram pressionados realmente a fazerem esse movimento de prescrever. Então, essa é uma luta que veio muito das famílias, que veio muito das associações de pacientes. Isso tem que ficar muito na nossa cabeça. E esse projeto tem esse problema. Então, vamos lembrar sempre que nós queremos que a Anvisa ela regulamente, sim, esses profissionais, para que esses profissionais eles façam a prescrição. E a gente tem que cobrar isso, inclusive torcer para que esse projeto da Luciana Botelho consiga ganhar força para ser aprovado. E isso é um desafio. Porque isso, a gente falar sobre a aprovação da maconha em âmbito federal, como a Luciana falou, é uma coisa, tem muita dificuldade. São 513 deputados que estão lá dentro e que não querem que esse projeto seja aprovado. E depois tem os senadores ainda. Então, é uma briga muito difícil. E isso depende de muitas disputas políticas que nós temos muito mais dificuldade. Já em âmbito estadual, a gente conseguiu, por uma sorte do destino, esse projeto domingo ele foi aprovado por unanimidade, mas o que a história tem mostrado para a gente, assim, a aprovação desses projetos tem mostrado é que é muito mais fácil deles serem aprovados e colocados em prática e implementados em âmbito municipal.
por quê. Não me perguntem por quê, mas é como tem acontecido. É você pensar em Volta Redonda, em Búzios. Então, os municípios eles estão conseguindo implementar mesmo. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente olhar para projetos como esse da Luciana Boatê, porque eles ajudam muito, inclusive, a acabar com todos esses gastos exorbitantes que os estados e municípios estão tendo com relação à maconha. O que acontece? A gente tem o judiciário que obriga os municípios e os estados a passarem esses medicamentos a um custo altíssimo para indivíduos. Então, às vezes, para uma pessoa, o estado tem que gastar assim, centenas de reais, muito dinheiro, vamos supor assim, uns R$ 2.500 por medicamento para uma única pessoa por mês. Então, isso é um gasto muito grande para os cofres públicos. E aí, quando a gente está falando do município do Rio de Janeiro, é uma coisa. Agora, se a gente está falando de um município super pequenininho do interior, esse custo é muito maior. Então, a gente tem que lutar para que esses projetos sejam aprovados. Eu acho que os municípios eles são muito importantes dentro dessa luta. E a gente tem que também olhar, pessoal, para a política de uma forma mais ampla. A gente tem que pensar agora que o governo Lula, que é um governo que a gente esperava que fosse estar do nosso lado em relação à política de drogas, ele está agora apoiando, por exemplo, as comunidades terapêuticas, que é algo que assim, a gente achava que não iria acontecer, mas agora hoje saiu aí uma portaria, né, uma aprovação de financiamento maior para as comunidades terapêuticas. Então, isso é algo que a gente tem que lutar contra, a gente tem que sempre lembrar que os CAPs fazem um excelente trabalho, que as RAPs fazem um excelente trabalho, que a gente precisa do fortalecimento desses instrumentos que nós já temos dentro dos serviços públicos, e não das comunidades terapêuticas. Mas, enfim, como eu disse, estou muito mais aqui para ouvir, essa era a mensagem que eu queria passar, e vou passar aqui para a próxima pessoa, passar para a Marilene. Obrigada, pessoal. Gente, só vou pedir licença e minhas desculpas, que eu não vou conseguir escutar ninguém, mas que eu tenho que estar no Rio, que tem plenário agora, 4h começa, tá? Mas agradecer muito por estar com vocês aqui hoje e vou tentar acompanhar depois pelo vídeo, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde. Sócio de carteirinha e tudo. E boné e tudo, né? E boné e tudo. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer o convite, saudar os companheiros aqui da mesa, Francisco, Ladislau, Marilene, que não apenas é esperança, mas que transmite, né, esperança por essa luta, né, uma saudação especial aqui ao seu Lucas, ao nosso Lucas. Mandar aqui um beijo especial, que eu revejo aqui a minha aluna do semestre passado, a Kathleen, minha aluna de política educacional, circulando por aqui, que bom vê-la. Então, eu queria aqui traçar alguns apontamentos muito breves, né? Acho que muita coisa que eu ouvi da Talíria, da Luciana e da própria Monique me contemplaram, mas eu queria fazer ainda assim algumas pontuações. Primeiro, eu considero um verdadeiro atraso civilizatório essa peleja que nós estamos travando para disciplinar na forma da lei o uso medicinal da cannabis. É impressionante. Nós tínhamos que estar numa outra fase do debate aqui, discutindo as condições e as circunstâncias, enfim, os regramentos para a liberação do uso recreativo, não é? Então, eu considero que a gente está numa fase de muito atraso e retrocesso. Lembrava para a Marilene dos debates que eu cheguei a participar como assistente, como plateia, na minha época de doutorado na França, nos anos 90, a primeira metade dos anos 90, com o ministro da Saúde conservador, né, que era o Philippe Douste-Blazy, discutindo abertamente o uso da cannabis, né, na França, em função das pressões dos países do entorno. Aliás, a França é um dos maiores, se não for o maior hoje, consumidor da Europa Ocidental de cannabis. Enfim, então, primeiro, fazer esse destaque. O segundo destaque que eu queria fazer é que, como exemplo disso que eu chamei de atraso civilizatório, é incompreensível, né, que aqui em Niterói o projeto de lei tenha sido vetado, né, pelo Poder Executivo, sob o pretexto, e ao que tudo indica, sob o falso pretexto, sob o dissimulado pretexto, de que havia um problema de vício de iniciativa. Olha, eu tive 5 mandatos consecutivos. Assim, quando um Poder Executivo veta uma matéria alegando vício de iniciativa, se ela tem comprometimento com essa pauta, ato contínuo, ela envia a mensagem ao Poder Legislativo. Ato contínuo, né? Então, aqui em Niterói houve o veto, houve a argumentação do veto por vício de iniciativa, mas, salvo engano de minha parte, não se tem notícia da mensagem do Poder Executivo para substituir o projeto de iniciativa parlamentar
que, por protocolo, por formalidade, foi vetado. Em terceiro lugar, né, a Luciana mencionou, e eu trouxe aqui, porque assim, já tem uns 5 anos, quase, pouco menos, 4 anos e pouco, que todo domingo eu faço pelas redes sociais uma recomendação de leitura. Todo domingo, não tem furo, só tem recesso em janeiro. Então, e tem 3 semanas eu indiquei As Flores do Bem, que muitos aqui conhecem, se não todos aqui conhecem, do Siddhartha Ribeiro, né, que é uma obra muito importante, por um lado, porque ele fala de um lugar que é o lugar da experiência pessoal e familiar, mas, ao mesmo tempo, de uma experiência pessoal e familiar que foi depois qualificada e sofisticada por sua trajetória no campo científico. Não é? Ele é um professor, um pesquisador, um neurocientista, um biólogo, enfim. Então, eu quero aqui aproveitar para fazer essa recomendação e como ele, de maneira muito apropriada, faz as associações que muitas vezes não são claramente feitas, né? Porque há um link muito evidente entre o proibicionismo, não é? E isso que se pratica no Rio de Janeiro há 4 décadas, com absoluta ineficácia, que é a chamada guerra às drogas. Né? Absoluta, não tem nenhuma eficácia do ponto de vista da contenção da espiral da violência, ao contrário, né? Este mecanismo, este dispositivo adotado no Rio de Janeiro, ele incita a violência, ele amplia a violência, particularmente nos territórios periféricos, particularmente na população jovem, negra, enfim, favelada, periférica, e, ao mesmo tempo, isso inibe, o proibicionismo inibe algo que é debatido, inclusive, né? Inclusive em debate do campo da segurança pública, cansei como deputado de participar desse debate, e quadros gestores da segurança pública falando, olha, a gente precisa criar uma estratégia para sufocar a economia do tráfico. Porra! Quer sufocar a economia do tráfico e insiste no proibicionismo, né? Um dos maiores petardos que se pode lançar contra a economia do tráfico, aliás, não só o tráfico hoje, as narcomilícias também controlando parte dos territórios de comércio de drogas, enfim. Um dos maiores petardos é justamente fazer a legalização, a liberação, o disciplinamento do uso recreativo na maconha, para não falar do uso medicinal. Então, me parece, Marilene, que há uma oportunidade muito grande por parte da Abra-Rio de promover esse primeiro simpósio. Eu queria dar alguns exemplos, a Monique já me ajudou, mas eu trouxe aqui separados. Alguns exemplos de avanços que foram produzidos na Assembleia. Só que se pegar aqui, a Larissa mandou agora há pouco. Só deixa eu ver aqui, um minutinho só. Foi no céu? Eu. Então, alguns exemplos concretos. Porque alguns desses projetos, primeiro, assim, eu quero homenagear meu colega, assim, que de fato é um lutador histórico dessa pauta no Rio de Janeiro, o deputado Carlos Mink, assim, uma referência importante, meu amigo pessoal e um combatente de todas as horas dessa pauta. E a gente combinava, que eu presidia a Comissão de Ciência e Tecnologia, né? Então, esses projetos todos passam pela Comissão de Ciência e Tecnologia por causa da questão do uso medicinal, científico e tudo mais. Então, a gente combinava que o presidente, eu mesmo me designava relator. Então, eu relatei 3 projetos desses do MINC, e na Comissão de Constituição e Justiça, onde, em geral, esses projetos paravam, a gente tinha um bloquinho, não é? Que, em geral, era formado pelo MINC, que era da CCJ, eu da CCJ, o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, um veterano, mas também parceiro dessa luta, e a deputada Mônica Francisco. Né? Então, a gente formava uma maioria de 4 em 7 na CCJ, claro, que tinha que negociar algumas propostas de emenda, enfim, mas para vetar, para barrar toda e qualquer emenda que fosse aquelas emendas que são apresentadas para destruir o projeto. Então, com essa estratégia, a gente conseguiu, a Monique já me adiantou, mas eu queria aqui lembrar alguns. Primeiro, né, que é a lei em vigor no Rio de Janeiro, que é 8872, Marilene, que dispõe sobre a política de prevenção da saúde e incentivo a pesquisas científicas com a cannabis medicinal, isso está em pleno vigor. Enfim, e esse que a Monique falou, ainda não é lei. Eu estou desconfiado que o Cláudio Castro pode querer vetar. Que é esse que foi votado agora, que eu fui o relator também na Comissão de Ciência e Tecnologia, que é o programa, que é o fornecimento da cannabis para fins medicinais em todas as unidades do SUS. E eu acho que, como estratégia, eu não sei o que pensam os colegas da mesa, se já falaram sobre isso ou se vão falar, mas realmente, do ponto de vista legislativo, né, a enfrentar
o Congresso Nacional, não é? Eu acho que pode ser muito efetivo a gente ir fazendo alguns avanços táticos, né, em câmaras municipais e em assembleias legislativas, até porque grande parte da atenção primária e secundária à saúde estão sob a tutela, sob a gestão de municípios e Estado, né? É onde, mais ou menos, se desenvolvem as terapêuticas com o uso da cannabis. Então, acho que é muito importante avançar tanto nas assembleias quanto nas câmaras municipais. De vez em quando a gente tem os avanços. Isso pode ser, assim, num intervalo de tempo de uma legislatura, do Congresso Nacional de 4 anos, a gente pode produzir centenas de vitórias pelo Brasil afora, né, em estados e em municípios. Acho que também seria importante, eu não sei se Marilene tem esse tipo de interlocução já, mas acho que teria um simbolismo, por mais que eu concorde, e eu concordo com essa diretriz, de que não pode haver um monopólio da prescrição por parte de médicos, acho que há um conjunto de profissionais de saúde, que, dependendo, né, da patologia, dependendo das circunstâncias, estão aptos também a fazer essa prescrição, mas acho que tem um simbolismo, Marilene, se um dia a gente conseguir pautar, né, no fórum de diretores de faculdade de medicina das universidades, né, essa agenda. Eu não sei se esse fórum já pautou essa agenda, né? Tem um simbolismo você reunir diretores de faculdade de medicina das universidades do Rio de Janeiro, por exemplo, né, que se unem num fórum regular, e ter uma pauta central em torno do uso medicinal da cannabis. Então, assim, me parecem alguns pontos que podem, assim, digamos assim, ajudar a fortalecer a luta, né? Eu queria me colocar à disposição, né, como pesquisador, como ativista, enfim, como colega aqui da Universidade Federal Fluminense, e, ao mesmo tempo, ressaltar a importância, enfim, dessa agenda, daquilo que a gente, é bom se lembrar, daquilo que representa um dos princípios estruturantes do SUS, né? O SUS, sem nenhum regionalismo, pessoal, nasce principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? É a escola sanitarista do Rio de Janeiro, que eu vou lembrar de José Noronha, que eu vou lembrar de Sérgio Arouca, que eu vou lembrar de Lúcia Souto, enfim, vários quadros da saúde pública no Rio de Janeiro, né, comprometidos com a agenda sanitarista, com a agenda de saúde da família, que pautaram para o Brasil, né, e como filho direto e dileto da Constituinte, o Sistema Único de Saúde. Então, e um dos princípios estruturantes do SUS é o humanismo, né? É o atendimento humanizado. Então, como ter dúvidas, se a ciência já atesta, se a ciência comprova, como ter dúvidas, né, de garantir essas substâncias no enfrentamento de patologias, por vezes, assim, degradantes, né, para o paciente. Enfim, então, é importante fazer e acho que nós estamos vivendo um contexto, me parece, na interlocução com o Ministério da Saúde, particularmente favorável, né? A Anísia é um quadro do maior valor, com muita sensibilidade para essas pautas. Não foi à toa que, na primeira metade desse ano, houve muita pressão do campo de centro-direita, que está na base do governo, fazer o quê? Foi uma aliança complexa que a gente teve que fazer para derrotar o fascismo em 2022. A gente meio que fechou as portas do inferno em 2022, embora tenha muito diabinho solto por aí, inclusive dentro do governo, mas assim, não foi à toa que eles fizeram muita pressão, né, para tirar a Anísia do Ministério da Saúde. Todo mundo acompanhou. Ela andou aqui na corda bamba. O próprio Lula, pessoalmente, teve que dar uma bancada na permanência da Anísia no Ministério da Saúde. Então, me parece importante, enfim, intensificar ou abrir a interlocução direta com a Anísia nesse sentido. Assim, eu acho que todo mundo tem canal aqui, mas eu lembro aqui de um companheiro do Rio de Janeiro, fomos parlamentares em várias legislaturas comuns, não na mesma casa parlamentar. Me refiro ao Chico D'Angelo, que trabalha diretamente hoje com a Anísia, assessor direto, é meu amigo pessoal. Assim, de repente, abriu uma agenda específica com a Anísia, com a presença da Anísia para tratar dessa pauta, enfim, e lembrar, porque tem também, você tem razão, alguém, acho que foi a Luciana que mencionou aqui, tem alguns deputados de um campo mais conservador que também pautam projetos, né? Sobretudo em função, digamos assim, do aval já dado pela Anvisa, né, reconhecendo a efetividade, mais que a efetividade, a eficácia do uso da cannabis, acho que em 18, né, patologias diferentes. Enfim, então, tem que aproveitar esse contexto, lembrar que a gente não está enfrentando pouca coisa, né? Nós estamos enfrentando uma barreira, né, contendores que estão no campo também do negacionismo científico, né? Tem esse debate, tem preconceito, tem disputa ideológica, mas tem também um componente de negacionismo científico muito forte. Então, tudo isso eu acho que é parte da nossa agenda, tudo isso é parte do nosso esforço. Eu queria dizer que a Abra Rio nos sintetiza, de certa forma, nos agrega muito. Eu queria agradecer o convite e dizer para você, Marilene, força na luta, estamos juntos. Um abraço. Bom, nós estamos tendo essa conversa, né, através do gabinete da deputada Talíria.
A gente está tendo essa conversa com a equipe técnica da Anísia. Já fomos recebidos lá, inclusive, pelo Chico, pelo Valcler, tem um outro que agora não me recordo o nome, mas... Oi? Cariri. Muito gente boa, inclusive. E a gente tem conversado com eles, está tendo esse diálogo, né, para ver se a gente consegue construir algo. Tem algumas coisas que ainda estão meio devagar, mas parece que já tem um GT lá que está rolando lá, né? Acho que o Kiko vai poder falar um pouco melhor sobre essa parte. Bom, obrigada, Valdec. Muito... Pode? Eu não falei o título completo para quem não tem. As Flores do Bem, a ciência e a história da libertação da maconha. Um livro de 2023, São Paulo, editora... Bom, vou passar então a bola agora para o Kiko. Você vai ficar por último, tá? Kiko, eu estou falando Kiko porque é íntimo, né? Francisco Neto, pronto. Não, mas é Kiko mesmo. Bom, antes de tudo, agradecer, né, Marilene? Assim, alegria estar aqui, né, representando aqui a Fiocruz. Né? Vou trazer aqui um pouco essa construção que a gente vem fazendo na Fiocruz, com todas as contradições, dificuldades. Né? A gente sabe que, assim como outras lutas, né, essas lutas que a gente, infelizmente, avança bem menos do que a gente gostaria com a velocidade, né? Mas existem pessoas ali, certamente a Anísia, o Valcler e outros, que estão muito comprometidos com essa pauta e vivendo os desafios do que é um governo como esse, acho que foi colocado aqui, bem aqui. Então, assim, uma alegria estar aqui nessa mesa, né, com vocês. Bom, eu sou psicólogo, inclusive estudei aqui, né, aqui ao lado, que era um auditório que a gente já fez muita coisa, e sou secretário executivo do programa institucional da Fiocruz, né, da presidência da Fiocruz, sobre políticas de drogas, direitos humanos e saúde mental. Né? Desde 2014 eu estou trabalhando nesse campo, né, na presidência da Fiocruz, e a gente tem aí uma construção onde é muito importante aqui, né, rapidamente, só concordar com as falas, né, que foram colocadas aqui, entender que isso está dentro do escopo de uma luta antiproibicionista, de uma luta que é dentro do que é a guerra às drogas, e entender, por exemplo, que isso tem a ver com redução de danos. Né? Quando a gente está falando de você fazer um uso de uma substância que ainda está num realmo aí, né, de indefinição, né, de forma para além, né, ou não ainda dentro da regulação de marcos regulatórios, a gente também está falando aí de uma lógica que é a perspectiva da redução de danos ampliada. Né? Então, esse grupo de trabalho que a gente tem na Fiocruz, né, no executivo, lá no Ministério da Saúde, não tem exatamente um grupo de trabalho, existe, na verdade, vamos dizer assim, né, um esforço de várias áreas, né, que eles mesmos falam assim, não, porque o grupo de trabalho é entender que a gente está trabalhando com alguma coisa, eles estão, na verdade, tentando entender como que eles fazem, e é muito complexo mesmo, né? Uma coisa, a gente teve algumas reuniões conjuntas lá e é um quebra-cabeça danado, né? E esse grupo de trabalho que a gente tem, que existe desde 2017, né, na Fiocruz, esse sim, um grupo de trabalho, que inclusive o Siddhartha está desde o início do ano com a gente, o Siddhartha está lá na Fiocruz, está visitando a gente lá, vem tentando, né, nesse momento ainda muito adverso, lá de 2017 até agora, né, um momento muito difícil em todo sentido de avançar nisso, ver como que a Fiocruz pode se posicionar nesse momento, contribuindo para esses avanços. Né. Bom, tentando ser sucinto aqui, né, a gente lançou uma nota técnica, né, do programa institucional, né, do qual eu faço parte, que era exatamente uma nota que tinha dois focos. Uma é trazer, principalmente, as evidências, ou seja, um resumo, né, uma revisão resumida do quais são as evidências que o campo conservador diz que não existem. Né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, parece que eles realmente entram numa negação científica que não dá para entender de onde vem isso. Né? Inclusive, algumas conversas que parecem nonsense que a gente tem com os pessoal, porque, não, mas isso aqui é evidência. Você sabe o que é evidência? É revisão sistemática em revista publicada, assim, bom, enfim, papo de maluco, enfim, né, mas eu acho que eles não entenderam, mas tem evidência, né, tem evidência, diferentes graus de evidência, na nota técnica depois vocês podem ver com calma, né, algumas evidências mais robustas, outras em construção. E é importante dizer também isso, que na verdade não necessariamente a cannabis, seja qualquer canabinoide, vão ter o efeito comprovado para todas as coisas que são usadas. Tem uma dimensão aí de efeito, às vezes, que é meio placebo, que também é muito relevante. Eu acho que, assim, do ponto de vista científico, né, a gente também entender que a construção desse conhecimento e tal, ele é necessariamente feito, é lento,
e implica, e a gente vai falar, não, peraí, isso aqui talvez, na verdade, a gente tem que adequar melhor, então tem que fazer complementar. E isso não quer dizer que a gente não tenha fatos já mostrando que existem usos terapêuticos da cannabis, dos canabinoides, né? Então, isso é um fato consumado, a nota técnica fala muito disso. E a outra coisa que a nota fala é dessa necessidade do avanço do marco do regulatório e, principalmente, do acesso no SUS, que é a grande questão, na verdade, que a gente está vivendo, né? A negação que a gente está tendo por diversos motivos complexos, mas também por muita falta de vontade política, né? Ou seja, tem aí diferentes dimensões disso, de você ter, de fato, uma coisa, como dito com a Luciana Boatê, nunca foi proibido, nem nas leis lá que foram criadas internacionais, 61, 71, 88, são os tratados internacionais, né? Que reinam o que a gente chama de proibicionismo, né? Nunca teve, porque você sempre teve a exceção do uso terapêutico e do uso científico, ou seja, né, da pesquisa sobre qualquer substância. Isso, obviamente, é um contrassenso imaginar, né, que regulamentações internacionais, e a regulação nacional segue isso, iriam dizer que você não pode fazer uma pesquisa sobre uma substância porque ela potencialmente tem algum dano. Então, assim, né, não faz o uso terapêutico e, obviamente, também, né, então, assim, por que a gente não tem isso com facilidade? Porque tem um tabu cultural, social enorme associado a toda essa questão. E isso eu acho que é importante também colocar. Não deve ficar restrito a questão da cannabis terapêutica, até porque também você tem diversas outras substâncias também são proscritas, né? Particularmente os psicodélicos, né? Então aí você tem o LSD, o MDMA, o ayahuasca, né? As substâncias dentro do ayahuasca, o DMT, a psilocibina, que está dentro de alguns tipos de fungos, cogumelos, e que a gente tem estudos muito relevantes mostrando também potenciais terapêuticos muito relevantes aí. Então, na verdade, não se restringe somente a cannabis. Então, de novo, é um tema maior sobre como se dá a dimensão e a produção do proibicionismo, né? E tem uma coisa importante no meio disso tudo, que é um avanço particular que teve em 2020, que foi quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomendou ao órgão fiscalizador, regulador, né, da ONU, que é a Comissão de Drogas Narcóticas, tem esse nome horrível, né, mas é ali que se decide, a tirada da maconha, da cannabis, da lista 4, que é a lista que diz que as substâncias que estão nessa lista não têm qualquer potencial terapêutico, geram dependência, e isso foi aceito. Então, a cannabis não está nem mais nessa lista, que é aonde, nacionalmente... Então, esse argumento eu tenho debatido, né, com os companheiros, né, da Anvisa e dos lugares que eu converso. Gente, a gente tem aqui já uma mudança que já permite isso. Só que, óbvio, tem várias questões aí que vão entrar. A Conitec já recusou 2 vezes, né, a aceitar dentro do campo aí de substâncias aceitas a cannabis e tal. E é isso, né? Você tem uma Associação Brasileira de Psiquiatria, que, de novo, não são todos psiquiatras, tá? É uma gestão que, inclusive, está há muito tempo lá, ultraconservadora, que trabalha numa lógica anticientífica. Mesma coisa no Conselho Federal de Medicina, né? Essa coisa, se a gente tem ali grupos políticos, né, que acabam tendo uma força política grande na nossa sociedade e que tem uma visão, enfim, né, totalmente aí fora de uma realidade científica, né? A questão do acesso no SUS, eu acho que essa questão dos municípios é muito importante, Marilene, porque é o seguinte, é onde você tem, de fato, a gestão do SUS, inclusive terciária, que você falou, primária e secundária, porque o SUS acontece, os hospitais são na grande maioria, tem os hospitais federais, não, enfim, tem várias exceções, mas assim, é onde o SUS de fato, é onde tem o recurso do SUS, né? Isso, de forma jurídica, é uma confusão danada, na verdade, né? Porque, na verdade, se a gente for entrar nos meandros jurídicos disso tudo, tem uma dimensão de desobediência também dos municípios aí colocadas também, né, que acabam acontecendo. Aqui no Rio, né? A experiência de Búzios, a experiência de Volta Redonda, né? E essa outra dimensão que é da judicialização, que é um problemaço. O COSENS, né, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, está fazendo uma pesquisa agora mostrando como que existe um grau de judicialização que recai no SUS também, e é para importação, porque acaba tendo que ser para importação, porque não pode produzir aqui, não pode pedir para associações, então é para importação, e que tem um peso financeiro muito relevante, como toda a judicialização sempre teve para o SUS, né? Então, assim, são questões importantes aí. Eu acho que a gente tem um esforço, não só do Ministério da Saúde, a Senad, que está no Ministério da Justiça, né, também tem um esforço num alinhamento mais próximo do que a gente pensa, com, de novo, as contradições do que é estar nesse governo, em contraposição a outros grupos que estão ali. E eu acho que a questão aí da gente entender, de fato, que
do que a gente está falando aqui pensando na 8ª Conferência de Saúde, né, que é onde o Sérgio Aroca e toda a galera do sanitarismo, né, brasileiro, no Rio, sem dúvida, muito forte, né, conseguiu depois emplacar na Constituição a saúde é um direito de todos. E, no fundo, é simples, né? Está lá como está escrito ipsiliter, né? Então, é o direito à saúde que a gente está falando aqui, né? Então, acho que é muito importante que a gente veja que é complexo, o marco regulatório disso não é simples, mas, ao mesmo tempo, é muito, muito simples. A gente está falando de uma garantia constitucional do direito à saúde. E, para terminar, eu queria primeiro dizer o quanto que a Thalíria está aqui, foi uma alegria, porque a gente está celebrando, né, tudo correndo bem, imagino que vai correr, uma parceria, né, a partir de uma emenda que a Thalíria vai estar apresentando, da ABRA-Rio com a Fiocruz, com um programa institucional, né, que a gente vai ter uma emenda para poder fazer... Enfim, né, série de atividades aí, né, que a gente vai ainda fazer o refino da pactuação, mas já estamos vendo que vão ter parcerias muito interessantes. Então, a alegria de estar podendo fazer essa parceria com a ABRA-Rio, né, Marilene, através desse apoio da Thalíria, nessa emenda que está sendo inserida agora, constituída agora. E, para terminar aqui, gente, tem duas coisas que eu queria alertar para a gente. Uma é essa situação da internação compulsória que está acontecendo, que não tem nada a ver com cannabis terapêutica, mas, gente, é uma loucura, né? A gente vem agora com esse discurso eugenista de novo aí, de que tem que fazer internação compulsória em massa, e o contexto disso, só para pontuar aqui, né, que contexto que a gente vive de retrocesso louco, né, e como resposta a tudo isso aí, né, tem a ver com o do STF, no fundo, o cara querendo ir para poder ir nessa onda anti-STF, porque o STF acabou de fazer uma súmula lá, uma decisão dizendo que não pode fazer internação compulsória em massa. Então, pois é, e é isso. E aí a precarização de toda a rede de atenção psicossocial, que a gente sabe que acontece, em todos os municípios e no Rio de Janeiro, certamente, e, enquanto isso, você falar de fortalecer a comunidade terapêutica, no fundo, é obviamente sobre isso, né? E é, no fundo, um jogo político já para a eleição que está acontecendo aí, a gente tem que estar muito atento aí para essas movimentações. E, por último, só pontuar aqui uma coisa que a gente espera que não ganhe força, que é uma proposta de emenda constitucional, proposta pelo presidente do Senado, para voltar a constitucionalmente, voltar não, porque isso nunca foi constitucional, era uma lei, a ter a proibição, a criminalização do uso de droga. O uso, a gente já não criminaliza no sentido de pena, né? O uso desde 2006, quando a gente teve a primeira lei que trocou isso, que é uma lei complexa, difícil também, mas a gente tirou o âmbito, ou seja, a pessoa que é presa como usuário, presa não, detida, quando ela não tem pena, né? Vamos dizer, ela vai fazer uma multa, ela vai ter lá uma anotação, né? Não gera réu primário, vamos dizer assim, né? Não sei, de última instância. E a intenção deles agora e parece que existe uma vontade real de parte desse campo mais conservador, de realmente fazer isso. A gente está atento a isso, a gente está avaliando que nesse momento agora é para acompanhar, porque se isso é aprovado no Senado, que aí tem aquela coisa, né? Aprova no Senado, vai para a Câmara, parará. A gente, em algum momento, se isso realmente começar a andar e eles estiverem com essa intenção, é um grau de retrocesso, inclusive, nunca visto, né? Porque vai virar constitucional, ou seja, você vai proibir e criminalizar, e você imagina os impactos disso, por exemplo, no sistema prisional, são impactos completamente absurdos que a gente vai ter aí, enfim, né? Então, só ampliando aí o tema aí, que eu acho que é importante, quem tem essa militância da cannabis terapêutica, entender também que tudo isso, de uma forma, está num certo campo aí, de um posicionamento aí, que a gente acaba tendo como visão da sociedade, né? Bom, acho que é isso, senão eu vou ficar falando pra caramba, que eu não termino nunca. Obrigado, gente. Bom, agora passar a palavra para o meu querido advogado, mais divertido, advogado canábico, advogado das associações, Ladislau Porto. Olá, boa tarde. Primeiro, Marilene, né, mais uma vez, juntos nessa batalha. Queria cumprimentar aqui o Kiko, já, né, o deputado Valdec, um prazer estar aqui, não puderam estar presentes. Acho que é uma honra a gente falar num evento, né, dentro de uma universidade federal, falar um pouco sobre a questão da cannabis. Eu só acho uma pena, né, dentro de uma mesa onde o tema é acesso, né, a quantidade de profissional que não consegue, de fato, dar o acesso, né, e como a minha área de atuação é a judicialização, aí que a gente vê mais ainda quanto é difícil o acesso para as pessoas, né? Eu tenho um trabalho praticamente que voluntário, né, nas associações,
Hoje eu estou em 25 associações, em acho que 8 ou 9 estados da federação, quer dizer, fica uma coisa que realmente se torna difícil o acesso. Eu vou tentar aqui dentro da fala de cada palestrante, né, trazer uma ideia de um contexto sobre essa questão. Eu acho que é importante, quando a gente fala em acesso, falaram aqui da questão do profissional de saúde, né, quem poderia. Isso, para mim, é muito claro que não cabe à Anvisa discutir quem é o profissional. A Anvisa ela tem a competência de dizer se aquela substância é permitida, proscrita ou prescrita. Quem diz se pode ou não são os conselhos de classe, né? Então, cabe a pressão dos profissionais de saúde, cada um dentro da sua competência, pressionar o seu conselho para que... Aí a briga depois vai na Anvisa, para diminuir a classificação e tal, mas a competência para dizer, inclusive, eu conversei com a Marilene, né, quando saiu a decisão da Abrario, né, eu fui ver, porque o juiz ele especificou que a prescrição devia ser de acordo com a prescrição médica, e eu fiquei, pô, é restrito ao médico. Aí eu fui ver a origem da prescrição médica, e a prescrição médica ela se refere ao medicamento e não ao profissional de saúde. Né? Então, dependendo do posicionamento do conselho, eu entendo que a Marilene, por tornar até o produto mais acessível, quanto é que é a consulta de um terapeuta ocupacional de diferente que é para o médico? Né? Isso aí você já consegue dar um acesso muito maior para as pessoas, né? Mas, infelizmente, hoje o acesso é via judicial. Você falou outra coisa aqui também, que eu sou um pouco assim, cabeça dura, né? Eu me convenço das outras coisas, mas eu preciso estar muito convencido. Eu tenho muita dificuldade de aceitar cannabis no SUS, a gente falando cannabis e importando o negócio que pode produzir no Brasil. Assim, essas leis municipais e estaduais, eu vejo muito mais como um movimento político para a gente estar aqui debatendo, a gente ir fazer as audiências públicas como um meio efetivo de acesso para quem precisa. Porque chega dentro da hora das licitações, né, é muita dificuldade, e não é difícil entender, porque a Resolução 660, que trata dos produtos importados à base de cannabis, são mais baratos do que os produzidos no Brasil. Então, na maioria das vezes, eles ganham a licitação. No início, havia até uma briga das empresas que produzem aqui através da Resolução 327, eles impugnavam as empresas estrangeiras, dizendo que eles não têm autorização sanitária. Não, alto lá, tem aqui, ó, tem um monte de produto entrando no Brasil, e aí foi caindo essas decisões das empresas que fabricam no Brasil, que é a indústria farmacêutica, né? E com o tempo, a licitação é ganha por essas empresas que têm um produto lá fora. É importante a gente esclarecer que, muitas das vezes, né, o nosso mercado no Brasil é, muitas das vezes, alimentado por um produto americano, que ele lá, a classificação de CBD é suplemento alimentar. Então, ele sai de lá como suplemento e entra aqui como um medicamento no SUS. Que a Anvisa ela tem uma tríplice função de proteger o cidadão brasileiro, né, o paciente, que é a eficácia, segurança e qualidade. Pô, mas ela não fiscaliza o produto importado, né? Cadê essa eficácia, segurança e qualidade? Então, quando a empresa estrangeira ela ganha a licitação, a Anvisa, na RDC 660, proíbe o armazenamento de produtos importados no Brasil. Aí como é que você vai ter isso na farmácia do SUS, se não pode ter na farmácia? Esse produto não é vendido na farmácia, o da 660. O da Resolução 660, a pessoa vem com uma prescrição, faz uma autorização sanitária e o produto vem de lá do exterior direto para a casa dele. Então, você não pode ter prescrição em farmácia. Então, acaba que essa farmácia no SUS, esse remédio no SUS, me corta o coração. Foi muito bem falado aqui, eu sou político porque o que eu movimento é a política, é a vida da sociedade, né? Então, mas eu sou um político apartidário, né? Eu sou um cara que luta por um fim, não luto, né, através de um meio, de um partido. Então, o que eu percebo é que isso é um movimento político que a gente vem fazendo de acesso, mas o meu movimento é, eu entro com ação no SUS. Eu quero é que o deputado e o vereador e o senador, eles sintam na pele lá no orçamento quanto é que está gastando.
Porque, geralmente, aquela pessoa que vai entrar com dinheiro no SUS, como é que ele vai pagar o advogado? Não paga, não tem como, eu não cobro. Se a pessoa não tem condição. E aí vem um remédio importado, que é caríssimo. Né? E aí as pessoas ficam, pô, eu queria entrar com uma judicialização para receber a ação da associação. Eu já tive associação que teve problema, que foi fechada pela Anvisa porque uma demanda contra um plano de saúde, o plano de saúde fez o papel que ele achava que era certo, né, mas que para mim não tem nada de certo, e denunciou e está lá a Anvisa proibindo a associação. Então, como eu estou no caminho da judicialização, né, e é importante a gente entender que para uma mudança de lei, uma mudança de um Estado anterior, né, o fato social ele é feito pela sociedade. É claro que existem exceções, eu não sou nada político, mas eu sou um cara que eu tenho uma boa sensibilidade. Né, existem exceções de pessoas que aparecem, que botam a cara, mas eu não conto com um político. Eu conto... Pressiona. Faz parte. Pressiona. Mas eu vou continuar. Não. Então, eu acho que esse movimento, como eu estou nessa já há muito tempo, ele é muito mais um movimento da sociedade. A gente ainda vai apanhar muito, infelizmente. São muitos anos de desinformação sobre a maconha. Está se falando de maconha medicinal, agora tem 10 anos. Né? Então, enquanto a gente chamar... eu queria, esses dias eu falei na OAB de Niterói, foi interessante que veio um médico e falou para mim, não, porque a gente tem que saber diferenciar a cannabis da maconha. Aí eu fiquei com aquilo ali, eu falei, pô, como o cara fala um negócio desse na minha frente? Aí eu fui olhar no Google. Exatamente, eu fui olhar no Google o significado o nome científico do alface. Aí eu achei lá, lactuco sativa. Eu falei, peguei esse cara lá na esquina. Eu falei, imagina, a gente vai no mercado e ficar olhando lá lactuco sativa, né? Porque se toda substância que a gente, ou produto que a gente vai comprar está no nome científico, né, a gente tem que chamar a maconha de cannabis para aliviar o ouvido das pessoas que são preconceituosas. Então, eu costumo falar que o preconceito é algo que a pessoa vem e ela ouve uma informação, se for inteligente, e ela vai tratar do preconceito dela dentro de casa. Não sou eu que vou mudar. Eu tenho os meus também, que eu vou tratando. O preconceito não é algo que eu penso sobre aquilo. É algo que já vem estruturado da sociedade e a gente tem que mudar, cada dia tentar ser melhor. Né? Segunda-feira eu estou indo falar aqui também da pauta da direita. Eu estou indo para Goiás, né, para dar uma palestra sobre, para eles é cannabis medicinal, mas eles vão ouvir outras verdades também. Então, é muito interessante que a gente hoje consegue furar a bolha. Né? Eu conheço muitas pessoas de direita que são favoráveis à questão da cannabis. Então, por isso que eu vejo uma coisa apartidária. Né? Então, mas eu não vejo isso ainda como um movimento de governo. Né? Eu sempre esperava que né, a gente se ouve e tal, né, a gente sabe que o caminho é mais lento, é porque quando eu ouço a Marilene ligando lá, a polícia está na minha porta, o que eu faço? Vamos para a delegacia, estou indo para a delegacia, eu não estou preocupado com a lei. Né? Eu não posso aguardar, né, infelizmente, eu não, porque a minha atividade enquanto advogado, eu tenho até uma zona de conforto sensacional, que é triste, mas eu, em relação à minha profissão, como eu gosto tanto, eu me sinto responsabilizado. Mas a minha atividade é meio. Né? Então, se acontecer alguma coisa com a Marilene, nada vai acontecer comigo. Né? Teve até uma brincadeira que ela falou lá, o policial está aqui cercando antes da decisão. Ela, o que eu faço? Eu aumento a reza. Né? Então, olha que ponto chega, né, essa discussão. Né? Então, dentro da minha profissão, né, as ideias que a gente tenta impor nas associações para que consiga autorização, como a Marilene conseguiu, é muito arriscada. Teve muita gente sendo presa. Né? E a gente vê uma diferenciação das pessoas que são presas. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente não pode diferenciar a cannabis medicinal da maconha. Né? As discussões elas têm que ser amplas. É claro que, quando eu chego num lugar onde eu vejo que o público, né, não é tão favorável ao tema, é o que a gente chama de fora da bolha, eu tento introduzir a conversa de uma forma diferente. Mas, no final, né, eu tento mostrar a realidade, né, porque não adianta a gente ficar escondendo e fingindo. Ontem eu estava num evento que o meu sócio veio aqui, que foi muito interessante.
um evento agroecologia no passeio público, né? Eu fui lá ontem, fui falar, foi muito legal assim, né? E as pessoas, como é um movimento muito de esquerda, o pessoal do MST e eu de terno, né? A galera o cara é de direita, né? Eu fui apedrejado lá a todo momento, mas é muito interessante, foi o que eu falei para eles, que a minha visão eu tenho, é muito simplista, eu quero dar o acesso. Agora, isso para mim não é pauta de esquerda, porque quando eu paro para olhar o cenário global mundial, né, a direita geralmente é progressista e a esquerda é mais conservadora, e aqui no Brasil é o contrário. Então, assim, eu vejo deputados de esquerda que são contra, eu vejo pessoas de direita que são a favor, né? Então, eu acho que a luta, a gente tem que focar. E a discussão, voltando, que era a diferença entre maconha medicinal e uso recreativo. E isso é uma coisa que eu falo por mim, dentro da minha história, né, de vida, só para finalizar, para vocês entenderem o contexto. Eu, quando comecei nessa questão de advogar para cannabis, chegou no meu escritório como uma demanda judicial. Eu sempre fui maconheiro, sempre fui, desde moleque, sempre fumei maconha, não bebo álcool, pratico jiu-jitsu, sou um cara que sou do esporte, gosto de fazer coisas ao ar livre e tal, nunca fui de beber, que sempre me causou coisa, não me fez bem, nunca me caiu bem. E aí eu sempre me marginalizei usando maconha, sempre, eu tinha vergonha, eu me escondia, olhava para o primo, aquele Natal, bora, e se escondia, né? Aquele negócio de que todo mundo sabe, né? Os primos já se conhecem, e sempre uma coisa que eu me marginalizei muito. E aí eu ficava, sou usuário recreativo, que usuário? Eu falei, caraca, eu trabalho 10, 12 horas por dia, fumo 6 vezes por dia, que recreação é essa, né? Eu devo viver na Disney, né? Porque, né, eu fumo pra caramba, trabalho, continuo, almoço, volta, fumo, eu tenho até horário para fumar. Eu falei, essa minha vida é uma recreação. E eu fui estudando a questão da cannabis medicinal. Eu falei, sou um idiota, né, cara? Eu estou aqui trabalhando com o negócio, dando acesso à saúde, mas o maior beneficiário sou eu. Porque eu faço um uso terapêutico de uma forma talvez equivocada. Equivocada não, para mim está ótima, porque para mim não cabe ao médico dizer, eu estou me sentindo bem. Bem-estar é saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. E isso mudou a minha vida. Eu virei um ativista por demanda de um escritório de advocacia. Eu falei, caraca, eu era para estar nessa luta. Então, isso mudou a minha vida. Hoje eu, advogado branco, tenho um habeas corpus, tive o privilégio de ter um habeas corpus, fica muito mais fácil. Né? Então, assim, mas a minha luta é dar acesso às pessoas. Né? É muito difícil você dar acesso quando você é advogado. Eu acho que esse é o resumo da minha fala. Porque quando a pessoa chega num advogado para ter acesso, é porque ele procurou milhares de pessoas e foi sempre porta fechada. Né? Então, acho que essa é a reflexão, né, da questão do... mas o advogado... Ontem também, só mais um... Porque eu até falei com um rapaz lá, que ficaram, tem advogado ganhando muito dinheiro com cannabis, com não sei o quê. Eu falei assim, isso é um mercado, isso aí não tem para onde fugir, isso é um mercado, né? A gente tem que ter a noção de onde, que lugar que a gente está, quais são os nossos interesses, e cada um, né, eu acho que respeitar o próximo e seguir, porque eu costumo dizer que o perigo da cannabis está dentro da bolha, né? Os nossos inimigos geralmente não é a Anvisa, não é a União, não é a galera que é contra os conservadores. Eu costumo falar que o perigo nosso é dentro da bolha, é aquela pessoa que não conseguiu o que você conseguiu e denuncia mesmo, porque eu tenho histórico, conheço pessoas que denunciam e continuam na bolha. Né? Então, eu acho que é isso, galera. Obrigado aí. Bom, obrigada, Ladislau. Quando eu falo que é o mais divertido, não é à toa, né, gente? Como a gente está com o horário bem apertadinho, eu vou abrir para 2 breves perguntas. Lá, uma já veio. Quem é o próximo? Mais alguém? Não?
Boa tarde, gente. Meu nome é Rafael, tenho 18 anos e eu sou estudante de Relações Internacionais e Ciências Econômicas. Eu queria fazer uma pergunta voltada para uma questão que eu não vi sendo tocada muito no debate, que é a questão ambiental. Eu tive acesso a um dado, não me pergunta o nome do instituto, que ele é alemão, mas foi feito um estudo e percebeu-se um potencial do cânhamo, né, de capturar dióxido de carbono com o mesmo potencial da madeira, por exemplo. Né? Acredita-se que em 1 hectare de cânhamo possa ser capturado de 9 a 11 toneladas de dióxido de carbono. Isso é muita coisa. E a gente tem na figura do Ministério do Meio Ambiente a Marina Silva, que é uma figura muito progressista e com um discurso muito potente no combate às mudanças climáticas, mas eu não vejo esse mesmo discurso em outros pares do governo. Né? Então, por exemplo, a gente vê o BNDES pressionando o IBAMA para fazer exploração de petróleo na margem equatorial da foz do Amazonas. A gente também vê outras questões, como, por exemplo, uma falta de um plano ambicioso para zerar o desmatamento. A gente só fala em zerar desmatamento ilegal, mas só zerar desmatamento ilegal não faz o Brasil cumprir as NDCs que foram assinadas no primeiro Acordo de Paris em 2015, e a gente vê o Brasil, ao mesmo tempo, tentando encampar uma figura muito progressista no meio ambiental, vai ser a COP em 2025, mas a gente não vê materialidade nisso. Eu queria saber de vocês o que vocês têm a comentar sobre essa questão, porque a maconha, além de todas essas questões que vocês falaram, né, de ser um instrumento terapêutico, de, caso a gente tenha legalização para o uso recreativo, conseguir, de forma efetiva, minimizar ou extirpar o genocídio da juventude negra periférica, também ser um mecanismo de combate às mudanças climáticas. É isso. Bom, vamos lá, né? Assim, na verdade, a gente tem uma área muito importante na Fiocruz, né, que é uma área que eu conheço, mas não sou ultra especialista, né, que é a área que tem interface de saúde e ambiente, né? Mas a gente tem algum diálogo com eles e, além disso, tem um diálogo sobre a questão da política de drogas com os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que alguns deles não têm tanta relação com o ambiente, mas outros têm. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, e é importante contextualizar isso. Quando a gente fala de guerra às drogas, de guerra aos pobres, de guerra aos pretos, a gente não está falando só de maconha, não, tá, gente? Isso é muito importante, porque aqui a gente está falando de cannabis do recreativo, e a gente tende a fazer uma coisa tipo assim, né? A gente não, é um uso, eu me beneficio e tal, como se existisse uma coisa restrita, né, à questão da cannabis. É um debate super complexo, isso não é um debate nem um pouco simples, mas a guerra às drogas não se resolve com o uso recreativo da cannabis. Então isso é muito importante a gente contextualizar, porque inclusive o grosso do recurso que financia, né, esse sistema todo criminal é da cocaína, no caso brasileiro, né? Em outros lugares é heroína, em outros lugares tem diferentes. Para você ter noção, por exemplo, a Colômbia agora, e o Petro, que é o presidente da Colômbia, fez um discurso na ONU dizendo: o problema que eu tenho no meu país é a questão da ilegalidade da cocaína e o quanto que isso impacta a minha sociedade. Então a gente tem que poder ter essa coragem, pelo menos entre nós, na nossa bolha, né, poder discutir isso, porque é uma discussão complexa, difícil, envolve uma outra discussão moral também, que a gente sabe que entra em outro patamar, mas que tem que ser discutido. Só para não ter nada a ver com a sua pergunta, mas bom, tem um pouquinho a ver. Porque um dos impactos, na verdade, a questão da produção de todas elas, a papoula é o que produz heroína. A folha de coca produz a cocaína. E, bom, a maconha é de onde sai a flor que se fuma, né? A planta, né? E, por exemplo, se usa muito glifosato na Colômbia, na Bolívia, para poder exterminar aquelas plantações que tem lá, particularmente de coca, né? Hoje em dia também tem de papoula e tudo mais. E também no México também tem esse uso. E isso tem um impacto ambiental absurdo. Então, né, tem várias interfaces que a gente pode ver, né? E também de saúde da pessoa também, né? Ambiental e da saúde da pessoa. A gente tem aqui um trabalho muito interessante que o Paulo Teixeira, que é um parceiro da luta, né, pela todos esses PLs, essas leis aí que avançam no uso recreativo, mais até ele começa no uso recreativo e agora ele está encampando os usos também terapêuticos, né?
ele está como ministro do Desenvolvimento Agrário, né? E ele tem discutido muito isso, como é que a gente tem que ter essa dimensão de pensar como é que no campo também tem um impacto muito grande essa discussão sobre a cannabis, seja no sentido produtivo, né, que é isso, ou seja, como é que você pode fazer diferentes usos, seja do cânhamo, né, produção têxtil, produção de cosméticos, tem vários campos aí que a gente pode discutir dentro de uma lógica de mercado, porque é óbvio, né, tem uma questão de produção, consumo e tal, não sei o quê, e tem uma discussão com a MST importante, né, assim como o MST é um dos maiores produtores de arroz no Brasil, tem tudo a ver com essa discussão da ecologia. A gente também pode avançar, e isso é uma discussão importante. E eu acho que essa discussão de captura de carbono é importantíssima também, dentro do campo do ambientalismo. A captura de carbono, inclusive, gera celeumas, né? Tem o pessoal que é a favor, o pessoal que é contra, mas eu concordo com você, Rafael, último instante, é o seguinte: esse debate é muito importante, tem muitas entradas para esse debate, e a gente tem que avançar muito nisso, né? Então, eu não saberia dar aqui mais um discurso assim, mais organizado e tal, mas eu sei que tem várias dimensões aí que a gente tem que poder discutir em relação a esse tema, e é um tema que tem um impacto, tudo isso tem impacto, seja o impacto da produção disso, ou seja, se você desmata produzir uma enorme quantidade de maconha, tem um impacto ambiental. Se você faz o uso aqui no captura carbono, então assim, tem toda uma questão de diferentes possibilidades aí de impactos positivos e negativos, né? Que qualquer coisa que é isso, né? Tem uma cadeia produtiva, tem um impacto ali de construção. Mas acho que é isso, não vou me alongar muito aqui, vou atrapalhar outra vez.